A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização do Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Boa tarde, Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Bem-vindos ao programa deste dia 17 de janeiro. Temos muito para falar ao longo desta hora de programa, neste final de tarde. Começamos já com as notas de abertura. Primeiro com o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que notas quer trazer para o programa no início desta emissão? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Bom, ainda que este não seja o primeiro programa do ano, eu queria partilhar aqui com os nossos ouvintes, porque esta coisa da rádio, deste programa de rádio, não tem apenas este espaço de intervenção em que nós abordamos aqui, umas vezes com um nível mais elevado, outras vezes com um nível mais elevado, as questões pertinentes sobre a atualidade nacional e internacional, mas permite também a relação entre nós. E nós adiámos, antes de Natal e antes do Ano Novo, um convívio entre nós todos aqui da rádio, extensivo também ao Zé Faustino. E queria dizer que a rádio também proporciona, estes momentos também proporcionam isso, proporcionam o interface com ouvintes que se calhar não nos conhecem, a não ser de nos ouvirem e terem paciência para nos ouvir aqui nestes momentos, como o Bento muitas vezes e sempre refere, mas permite também, o estreitar de relações em ambientes completamente desinteressados, que não seja a convívio e a relação entre as pessoas, e portanto, porque a vida é feita de pequenos nadas. Eu queria realçar aqui aquilo que o A Torto e a Direito permite, que é o estreitar de relações entre nós e se calhar num ambiente mais alargado, quiçá, com outros ouvintes também. Isto sem termos naturalmente que preencher fichas, que preencher questionários para pertencermos a este quórum, e isto para ficarmos por aqui, porque continuamos, e também faz parte da nota de abertura, continuamos, infelizmente, a ser confrontados praticamente todos os dias com novos casos de tráfico de influências, de incompatibilidades entre homens do governo, deputados, incompatibilidades com os seus desempenhos em termos da sua vida profissional e particular. E isso tudo afeta a governação, afeta o Estado da Nação, afeta-nos a nós todos, e portanto eu queria continuar a dar ênfase também a isso, porque combato naturalmente essas situações, e não há semana nenhuma, não há praticamente dia nenhum em que não nos surja um caso novo, infelizmente, neste nosso cenário de política e de governantes e de interventores diretos na política. E, portanto, isto está de lamentar. E realce naturalmente o nosso momento, o nosso almoço, o nosso convívio, e portanto um bem-aja a todos nós. Obrigado, Ricardo. Da nota de abertura do Ricardo, uma nota que partilha um pouco os sentimentos que também aqui temos e aquilo que fazemos para além da rádio, naturalmente, e o que é que este programa também permite. Passo ao Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto, bem-vindo. Nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde aos meus camaradas de programa e também aos nossos ouvintes. Bom, eu tenho duas notazinhas. A primeira nota, fiquei espantado com os dados do Banco Mundial, agora divulgados na Cimeira de Davos. Por um lado, 38% da riqueza mundial está concentrada nas mãos de apenas 1% da população. Só este dado já é tremendo. Mas depois, o que me impressionou mais é que metade da humanidade mal sobrevive com apenas 2% da riqueza global. Este parece-me um dado tremendo. A segunda nota. Claro que ainda, antes de passar à segunda nota, dizer ainda que isto requer muito cuidado para o futuro, não é? Porque a pressão vai ser cada vez maior. O planeta vai se transformar numa panela de pressão com tão poucas pessoas na posse de tanta riqueza e tanta gente sem riqueza absolutamente nenhuma. Portanto, vamos ter que pensar nisto noutros programas do A Torto e a Direito, e não só. Outra pequena nota.
sobre os camponeses de Pias e Pedra Brunhosa. Foi divulgado que havia um projeto, ou a intenção de fazer um projeto turístico apresentado, ou melhor, houve um projeto apresentado à Entidade Regional de Turismo do Alentejo, apresentado pelo Pedro Brunhosa, se não estou enganado, e que seria alavancado no Cante. Isto é aproveitando uma experiência do Pedro Brunhosa com os camponeses de Pias, que estiveram em turnê internacional. Ora bom, levantou-se logo um coro de fundamentalistas do Cante, dizendo que o canto alentejano não precisa de alavanca, dizendo que o Pedro Brunhosa é um homem do Norte e, portanto, não tem nada a ver com o Alentejo nem com o canto alentejano. E a pergunta que eu deixo aqui é: querem o canto empalhado? Bem, a pergunta fica feita pelo Alberto Magalhães, se queremos o canto empalhado. Esta branca ficou bem. Ficou bem, não ficou? Exatamente. Para a malta pensar. Já o Alberto prega estas rasteiras já preparado para o espaço de pensamento que ficará. Eu gosto dos silêncios. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo ao A Torto e Direito. E que nota trazes tu para o início do programa de hoje? Para ti, para o Ricardo e o Alberto, e para quem tem pachorra para nos aturar, eu trago 34 notas, 34, como se diria em linguagem taurina, para eu depois não ter responsabilidade em nada do que possa dizer. Não são 36. Não são 36. Não, 36 tinha o Ricardo Araújo Pereira, acho que aquilo só tem 34. Mas enfim, 38, 40, 52, whatever. O que é importante é que tudo isto é feito para desresponsabilizar o primeiro do que quer que seja. Faz ali umas perguntas, preenche um questionário. Eu não me dei ao trabalho de ir ver as perguntas, mas achei esta coisa esperta. Perguntas são perguntas, ali um questionário de cruzinhas. Não vá depois ficar em algum arquivo algumas declarações com erros ortográficos ou qualquer coisa assim no género, se aquilo tiver que ser mesmo escrito, porque pelo andar da carruagem, qualquer dia temos secretários de Estado ou ministros que nem sequer sabem a concordância verbal ou qualquer coisa assim no género. Isso, lá iremos. E fica isto porquê? Porque me parece completamente fora de tudo o que é racional as explicações que a desgraçada da ministra Mariana Vieira da Silva foi obrigada a vir fazer sem qualquer nexo, porque aquilo não tem qualquer forma de se justificar. Uma outra breve para deixar a minha solidariedade para com o povo peruano, que nesta altura passa mal. O presidente tomou posse, mas o golpe veio a seguir e continua o Peru a ferro e fogo e que aquilo acabe rapidamente, já que ninguém se está a preocupar muito com tal coisa. Também ainda só vai em 50 mortes, portanto ainda não chegou a primeira página. Outra que me deixou um bocado assim abananado esta semana, e eu raramente fico abananado com estas coisas, foi aquela coisa, aquele centrão espinhense. Ao que parece, dizem, não sei, não estava lá, não vi, mas vou contar o que ouvi contar, que foi subornado o atual presidente da Câmara, que já se demitiu e está preso, e o anterior. Aquilo foi que é deputado, ainda não está preso, e não sei se será, mas estas coisas com os deputados é mais complicado. E aqui se vê a unidade da ação do Centrão. Um é corrompido à saída, outro é corrompido antes da entrada, pelos mesmos corruptores, o que não deixa de ser, no mínimo, hilariante. Na nota de abertura do Bento Anastácio, entramos na agenda do dia de hoje.
Vamos ter com o Ricardo Freixal, porque nos temas de hoje começamos com a luta dos professores. O ano começou com greves e uma manifestação. Desde segunda-feira que estão convocadas greves distritais, hoje decorrem a Aveiro. Afinal, o que reivindicam os professores e o que promete o governo, Ricardo Freixal? Bom, eu não conheço ao pormenor o que é que move neste momento as reivindicações e a luta dos professores, destes professores do ensino secundário, não é? O básico não conta, é só o secundário, não é? Não, é o básico. Não. Secundário. O básico também? Todo o não superior. Todo o não superior, pronto. Mas eu não conheço, ao pormenor quais são as premissas que estão na base desta contestação. De qualquer forma, e eu perguntei porque neste momento, de uma forma um pouco jocosa, eu digo, bom, os únicos professores neste momento dão aulas são os do ensino superior, os outros não estão em greve. Mas não é esta a questão, isto é uma forma, enfim, é uma forma jocosa de abordar a questão, mas aquilo com o qual eu não consigo entender, não consegui nunca entender, é o que é que a carreira, sobretudo nos últimos anos, a carreira dos docentes do ensino não superior, enfim, no nosso enquadramento escolar. Porque parece-me que são carreiras que são extremamente importantes, porque quando os alunos chegam ao ensino superior já têm por trás todo o seu percurso de ensino básico, de ensino secundário e de complementar eventualmente, e portanto tenho também algumas pessoas amigas que lecionam nestes escalões do ensino. Tenho que a tarefa deles é naturalmente uma tarefa nobre, e sou confrontado com pormenores das carreiras deles completamente estranhas, ou seja, independentemente do nível remuneratório ou não, da progressão ou não que tem estado congelada, como, enfim, noutras carreiras também que tem estado, mas vejo sistematicamente próximos meus, nessas carreiras do secundário e do básico, a vaguearem por aqui e por ali, não terem as suas carreiras bem definidas, a terem que andar de uma forma itinerante, muitas vezes com critérios muito discutíveis, daqui e para longe, e quantas vezes muitos deles quase que apagarem para poderem ter o seu desempenho profissional. E portanto, isso é muito mau, resulta mal para as pessoas, não estimula naturalmente as pessoas nas suas carreiras, resultará mal para o sistema, para o ensino, e portanto há qualquer coisa aqui e toda esta luta, e toda esta questão, toda esta luta reivindicativa não é de agora, não é uma explosão do ano 2023, já vem para trás. Sistematicamente somos confrontados com greves dos professores, as tais greves dos professores, e portanto há qualquer coisa que não está bem aqui em termos da definição das carreiras, em termos do ensino. E portanto, e depois outra coisa, naturalmente ou não, nestas alturas parece que o diálogo é difícil. E quanto a mim, o diálogo é difícil, isto possivelmente entroncará no outro tema que temos para debater. O diálogo é difícil porque parece-me que aqui o que falha, independentemente dos ministros, independentemente dos sindicatos dos professores, independentemente das questões pertinentes, o que falha aqui falta aqui uma falta de estratégia. Há uma falta de estratégia que possibilite o enquadramento das carreiras de uma forma normal, para que todos aqueles que estão na carreira, todos os interventores no processo educativo e de aprendizagem, possam saber com aquilo com que contam, para que o sistema funcione. E neste momento a greve é o culminar, e esta greve, não me lembro de uma greve tão arrastada no tempo, tão generalizada às várias regiões e tão espaçada no tempo, não é mais do que o culminar
de que algo está aqui a esgotar e algo está a estrangular em termos da capacidade de diálogo e da capacidade de resolução. E, portanto, tudo isto, quanto a mim, resulta de uma falta de enquadramento estratégico normal que possibilite cada um saber qual é o seu desempenho e saber com aquilo que conta. E é aquilo que eu acho que, neste momento, os professores não sabem. Portanto, têm carreiras prejudicadas, têm carreiras interrompidas de uma forma arbitrária, e alterar as regras do jogo a meio do jogo não é normal, não é expectável e não é aceitável. E, portanto, tudo isto resulta aqui numa desorganização cujos principais prejudicados são naturalmente os alunos, mas depois está a família, está a formação, está tudo. E isto é a base do suporte, é o elementar da formação de cada um, daqueles que começam o seu percurso académico, desde o básico até depois ao superior. Alberto Magalhães, e que leitura fazes destes protestos? Afinal, o que reivindica os professores e o que promete o governo? Luís, eu bem tento perceber o que é que reivindicam os professores, mas julgo que já ter percebido algumas coisas, mas ainda há muitas que ainda não percebi. Por exemplo, há reivindicações que eu acho que são de uma justeza indiscutível. Contar o tempo todo o tempo de carreira, todo o tempo de serviço contar para a carreira, a questão das cotas, a questão dos baixos salários, tudo isso está muito bem, mas o que me parece sempre, quando ouço os professores a falar na televisão, sobretudo, ou na rádio, é o que ouço, ou até os professores meus amigos, quando os ouço falarem, parece-me sempre que eles esquecem que não são os únicos a depender do Estado e que os problemas que eles põem como se fossem únicos e como se fossem umas vítimas únicas do Estado, os outros funcionários públicos quase todos também têm os mesmos problemas. Por exemplo, as cotas. Na função pública há cotas, não é só nos professores que têm cotas no 5º e 7º escalão, à entrada do 5º e 7º escalão. Por exemplo, na carreira que eu conheço melhor, que é técnico superior, existem cotas, só pode haver 20% de muito bons e 5% de excelentes. No Exército nem todos podem chegar a general, também há cotas, quer dizer, dizer que não, aquele exemplo que eles dão sempre, não é? De que se há 5 alunos que têm excelente e o professor diz-lhes que só pode dar excelente a 2 porque há uma cota, é um exemplo disparatado, porque não é disso que se trata, não é? Tem a ver com o dinheiro que o Estado tem para pagar salários e para pagar aumentos de salários. E também tem a ver com a hierarquia. Nas carreiras, em princípio, haverá uma hierarquia e nem todos podem chegar a general. Isto só para dar um exemplo das confusões que eu acho que existem nos professores. Por exemplo, outra das coisas das queixas, e que eu percebo perfeitamente, e que é uma queixa óbvia, andarem com a casa às costas durante anos até conseguirem assentar e efetivarem-se numa escola. Ora, andar com a casa às costas durante anos é o corolário dos concursos centralizados que os professores defendem, que os sindicatos de professores defendem, contra a municipalização, que é o papão agora que provocou esta crise toda, a municipalização das admissões de professores. Ora, na minha opinião, eu acho que era isso que resolveria o problema de trazerem a casa às costas. Eram os professores serem contratados pelo agrupamento local ou pelo município. A mim tanto me faz, não sei, não faço grande distinção de uma coisa ou de outra. Para mim até devia ser o diretor de cada escola, devia ter o direito e o dever de contratar, de acordo com certos parâmetros, com certeza, de contratar professores para determinada escola e assumir a responsabilidade das suas contratações. Se contratava aos amigos e familiares, depois seria despedido por isso, quando a escola começasse a ter maus resultados. A mim parece-me isto lógico, mas não.
Nada desta luta me parece lógica, nem do parte do Ministério, nem da parte dos professores. A Troika e a geringonça, isto agora já se dura há anos e anos, o problema arrasta-se há anos, mas agora, depois da Troika e da geringonça, a Troika e a geringonça mantiveram os professores sem força negocial durante anos. Não é? A Troika destruiu, já vinha da Maria de Lourdes Rodrigues, destruiu completamente a força negocial dos professores. E depois a geringonça, com o arranjinho entre o Partido Comunista e o PS, os professores ficaram sem força negocial durante anos. Se calhar íamos falar sobre isso um pouco mais à frente, quando também abordarmos esta posição dos sindicatos nesta luta, mas passo para o Bento Anastácio. Bento, e como comentas tu, as reivindicações que fazem os professores e a resposta que tem existido do governo, que tem levado a estas greves e manifestações que começaram já, aliás, as greves começaram ainda antes do final do ano passado. Esta questão o que fez explotar esta situação tem a ver com várias, sobretudo com a questão da municipalização do ensino, que é, a meu ver, uma aberração. É agora uma aberração. Isso é a maneira de discutir, Bento. Chamar aquilo que os outros defendem aberração é logo o primeiro passo para não haver diálogo possível. Mas a minha ideia é uma aberração, para que é que eu hei de estar a discutir contigo? Mas aqui agora, Bento Anastácio. Tem tempo nas palavras. Não podemos estar a criar diferença entre o tipo de ensino público que é administrado no país em função do dinheiro que a Câmara Municipal tem ou não tem, para que a escola tenha ou não tenha condições. Portanto, a escola pública e a escola republicana serve para encolher as distâncias sociais e através da educação. O que é que isso tem a ver com a colocação Alberto, central? Eu já te vou dar essa tem a ver com a colocação central, mas isto é demagogia pura. O que é que isto tem a ver Alberto, com um concurso já te vou dar a oportunidade de expor essa tua visão, mas para já, para percebermos aqui o raciocínio do Bento Anastácio, e é a vez dele poder falar sobre esta situação. Vamos lá, Bento. Falavas sobre a importância da escola e da forma como ela funciona de forma centralizada, digamos assim. Não, tem a ver com a possibilidade de os alunos terem acesso a um laboratório ser diretamente proporcional à riqueza do concelho e à boa gestão ou não do município. Portanto, se o cidadão faz a sua formação num município que não tem condições financeiras ou que é mal gerido, azar, se vai para um outro concelho onde as coisas são totalmente diferentes, as coisas correm de maneira diferente. Isso não pode ser, tem que ser o Estado Central a fornecer os equipamentos, as escolas, etc. Agora, pensem os nossos ouvintes e o Alberto, sobretudo, o que seria da contratação de professores entregues aos Carlos Césares desta vida. A questão central é essa. Aos Carlos Césares e aos outros Carlos Césares todos que existem. Portanto, quem não fosse primo, sobrinho ou afilhado, a coisa estaria complicada. A classificação dos professores é feita através de uma forma direta, tem a ver com a média de curso, tem a ver com coisas que não interessam nada, porque a média de curso e a validade de um professor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode ter vindo e ser um péssimo professor. Vamos lá ouvir o Bento Anastácio, então. Vamos lá ouvir então o Bento Anastácio, que entende que esta fórmula é importante. Não pode haver. Se esta é a fórmula perfeita, provavelmente não será. Não há fórmulas perfeitas de concursos. Mas é a mais transparente. É mais transparente. A pessoa tem X anos de serviço, tem X anos de média, aquilo é feito, e é feita uma lista graduada, e depois as pessoas são colocadas em função dessa lista graduada. Não há coisa mais clara, mais transparente na administração pública deste país que a colocação de professores. Ora bem, há aqui um problema. Tem dado bons resultados.
Não estou a discutir isso, estou a discutir a transparência do processo. A transparência que interessa. Absolutamente, que é absolutamente importante. Depois temos outra questão, e essa questão, a questão das pessoas andarem com a casa às costas de um lado para o outro, tem a ver com um simples facto. O Estado não é pessoa de bem. O Estado obriga a que, a partir do terceiro contrato de um ano, o cidadão ou a cidadã passe aos quadros da empresa. Porque não passa aos quadros do ensino, porque não passa aos quadros da escola, depois de estar 20 anos sem contratos a prazo. 20 anos, pura e simplesmente, que anda de um lado para o outro e que não tem perspectivas nenhumas de ficar vinculado. Este é o problema. Diz-se-á que, com as alterações demográficas, terá que haver mais cuidado na contratação de professores, no seu número, etc. De acordo. Então, as zonas pedagógicas passam a ser mais curtas, de forma a que haja um quadro de zona pedagógica que não faça os professores deslocarem-se de Évora para Odmira, mas que fiquem só ali por Viana ou por aí fora. É outra solução. Portanto, soluções há muitas. Não pode ser feito pelo senhor diretor, voltamos a ter ao senhor, que iria ter mais poder que o velho reitor. Em parte nenhuma do mundo civilizado, isto se faz. Não, só na Inglaterra. Esse é um dos aspectos, importantes a ter em conta e que é muito referido. A outra parte da contratação. Deixem-me agora. E nas escolas, desculpa lá, Matias, só para acabar o raciocínio. Há outra parte, nas escolas, as escolas têm que estar ligadas ao seu meio, têm que responder às necessidades de determinada zona e abrir perspectivas para o crescimento, etc., económico dessa zona, e aí pode haver alterações curriculares que levem a que haja na área tecnológica, muito por exemplo, outras opções. E aí claro. Já não parece mal que as empresas e as escolas se juntem e contratem os técnicos para fazer a formação profissional que precisam. Fica claro pelo Bento Anastácio. Temos aqui dois pontos que seria bom de explorar. A questão da transparência, e porque os professores referem muito isso nas suas queixas, de que uma municipalização, uma contratação, por exemplo, à escola, por exemplo, existe. em Inglaterra. Isso é uma invenção tosca. Mas agora também já começo com os qualificativos desprimorosos. Mas nessas reivindicações e nessas queixas falam da falta de transparência e, claro, da cunha para poder escolher quem vai para uma determinada escola em um determinado local. E quem esteja numa determinada escola e que não tenha propriamente raízes nesse local, mas que já aí faz a sua vida, acaba por poder não ser escolhido ou ser preterido em função de outro. Também uma das questões, e que já aqui foi abordada, é do movimento sindical. Mas, Ricardo Farixial, começo com este ponto, o ponto da cunha na escolha do professor, da necessidade, por exemplo, para concorrer a uma escola ou concorrer a um emprego, ter de fazer, se quer concorrer a 5 escolas ou a 10 escolas, ter de fazer 10 procedimentos ou 10 entrevistas para poder ter emprego nesse ano. Ricardo. Não posso imaginar que neste processo essa metodologia e essa praxis da cunha e do compadrio e do tráfico de influências ao nível dos professores possa ser determinante. Não vives neste país, Ricardo. Não posso imaginar. Portanto, tem que haver um mecanismo regulatório que possibilite a existência de uma rede ampla de ensino e de aprendizagem estabilizada e que não cause estes agentes interventores todos estes problemas. Porque isto não é de agora, quer dizer, é de há muito tempo. E depois, Alberto Magalhães, eu não quero comparar isto, porque nem o topo da carreira dos professores está ao nível do topo da carreira das entidades militares, nem pouco mais ou menos, dos generais, nem pouco mais ou menos. Nem todos nós vamos chegar a generais. Eu, por exemplo, aqui na minha carreira só chegaria a catedrático, para além daquilo que me diz respeito a mim, em termos das minhas competências, da minha prestação de provas académicas ou não,
teria que, bem, não era suicidar alguns, mas teria que haver um amplo quadro que possibilitasse que todos nós lá chegássemos. E naturalmente não vamos chegar. E o meu amigo não se queixa das cotas. Agora, não, claro que há cotas, há números. Mas não se queixa. Claro que há números. Agora, mas Alberto Magalhães, pese embora toda uma série de constrangimentos que eu possa ter na minha carreira, eu não sou confrontado na minha carreira académica, nem os da carreira militar são, com aquilo que acontece ao nível dos professores. E a rede, neste momento, o ensino e a aprendizagem é qualquer coisa que é transversal ao país, a todas as suas atividades, e está muito para além daquilo que é a nossa competência do ponto de vista militar, que tem muito a desejar, e que daria aqui caso para e as carreiras militares daria aqui para um amplo debate também a nível deste programa, e não só. E, portanto, o que eu acho é que tem havido aqui, nitidamente, uma falta, não sei, são empurrar com a barriga, são uns tapa-canto. Há aqui problemas que são reincidentes de ano para ano, que são que essa reincidência é cada vez mais aprofundada e cada vez mais crivada em termos de crispação dos diversos agentes, e não há estratégia que possibilite uma regulação do sistema. Aliás, como noutros aspectos também, porque isto não é só inerente o problema é que nós não estamos aqui só confrontados com o problema da educação neste momento e com os professores, são os enfermeiros, são os professores do ensino universitário, porque nós também temos de traçar para aqui o debate do problema, também teríamos muito que dizer, mas o que de facto é muito grave é que o Estado não tem a capacidade de regular. Isso é que eu acho que é grave. Porque eu também sei que, os professores podem eventualmente aqui tirar parte da sua reivindicação naquilo que a sua greve afeta o normal funcionamento da sociedade, da família e tudo isso. E aí poderá eventualmente haver alguma capacidade. Mas essa acho que é residual face ao problema. Porque é grave de facto. Estarmos aqui a ser confrontados todos os anos, todos os espaços, com um problema que é latente e que não está resolvido e que não beneficia ninguém. E de facto eu não vejo aqui outra carreira que seja tão confrontada com a sua precariedade na estabilidade do seu desempenho como são estes professores. Quer dizer, são itinerantes, é uma profissão praticamente itinerante. E eu acho que não devia ser. Já não foi, porque em tempos não foi. Mas em tempos havia menos escolas, havia menos alunos e havia mais estabilidade. E agora não há. Agora acho que a organização ou a desorganização parece que é proporcional ao alargamento da rede do ensino e da aprendizagem, o que é um contrassenso. Não entendo, não sei. Alberto Magalhães, falaste aqui da necessidade ou desta possibilidade de as contratações serem feitas de outra forma, mas também estava já aqui a abordar a questão do movimento sindical. Ora, que protagonismo tem um novo movimento sindical na educação e até a própria legalidade dos fundos de greve? Há aqui uma sequência do que já aconteceu nas áreas da saúde, por exemplo, com a criação de novos sindicatos que não estavam afetos às centrais sindicais? Isto estava relacionado com o que eu ia falar a seguir quando tu me interrompeste. A Troika e a Geringonça, portanto, como eu estava a dizer, mantiveram os professores sem força negocial. A Maria de Lourdes Rodrigues, o eduquês e o politicamente correto desempoderaram completamente os professores, tornaram-lhes a vida dificílima, desrespeitaram-nos, e por isso é que os professores pedem agora respeito. Mas os professores pedem respeito, mas não se atrevem a pedir poder. Porque os professores ficaram sem poder na escola. Mais poder têm os alunos. Ora, para responder à tua pergunta sobre os novos movimentos sindicais, pois se a Geringonça manteve a FENPROF sossegadinha, era natural que surgissem alternativas à FENPROF. O STOP parece-me que é uma alternativa. Agora, acerca do STOP, eu acho graça que corram em certos meios de esquerda que o STOP é um sindicato do Chega. Ora bem, a gente olha para o tipo de barbas,
olha para o tipo de Barbas que está à frente do Stop e que aparece nas televisões a falar em nome do Stop, portanto, que é o presidente do sindicato, e ficamos a saber, com um bocadinho de cuidado, pesquisando no Google, que o rapaz passou pela Juventude Comunista Portuguesa, depois passou pelo Bloco de Esquerda e neste momento está no movimento não sei o que socialista. Tomás, Hum? Alternativa Socialista. Alternativa Socialista, exatamente. Ora, dizer que o sindicato de que ele é presidente é um sindicato do Chega parece-me um disparate, mas é um disparate que continua a correr, apesar destas O informações, secretário-geral já vai ter mandado calar. destas informações serem básicas. E quem é que achas que faz São esse pessoas de comentário? esquerda, são pessoas de esquerda. Provavelmente, eu não quero levantar suspeitas, mas provavelmente é um boato lançado pelo PS, porque não estou a ver a quem mais possa convir. É contra a política, é contra a política. É contra informação. Na É o política, chamado contra informação. Não, mas Agora, com o Alberto Magalhães. o que eu queria dizer é o seguinte: nesta segunda ronda, para terminar, para não terminar sem dizer aquilo que me interessava dizer. Há crianças que entraram na escola, as crianças que entraram na escola em 2019 apanharam em 2020 logo, a meio do ano, portanto, a meio do ano letivo, apanharam com a pandemia, foram para casa até ao final do ano. Depois, no ano a seguir, também tiveram metade do ano em casa, a outra metade com máscaras que não viam a cara dos professores, nem os lábios dos professores, nem os lábios uns dos outros. E depois acabou a pandemia, passou a haver a luta dos professores. Portanto, chegaram a essas crianças que entraram em 2019, neste momento estão no 4º ano e nunca tiveram um ano letivo completamente normal. Viveram sempre a escola na maior das bagunças. E eu gostava que os professores e os pais e o governo e o Ministro da Educação pensassem todos nisto. Porque isto é que me parece que é o mais importante disto tudo. É que os alunos não estão bem nesta situação. Bento Anastácio, nestas lutas e nestas disputas tem-se falado pouco dos alunos, realmente? Achas isso também? Não, eu acho que antes pelo contrário. O que os professores querem, de facto, é uma escola pública de qualidade e de onde... Os professores querem melhores ordenados e mais respeito ao Bento Anastácio. É? Os professores o que querem é mais respeito e mais ordenado. Não, querem mais respeito. Uma escola pública de qualidade. Querem mais respeito para que a escola funcione, para que a sua profissão seja dignificada, para que o seu trabalho seja mais profícuo. Não há escola que funcione, não há alunos que tenham melhor aprendizagem se a máquina não estiver oleada. Com Se um certeza. cidadão entra na sala de aulas às 9 da manhã, já de trombas, e se entra de trombas no primeiro dia de aulas, e se não está satisfeito com a sua profissão, com a sua vida profissional, obviamente que as crianças são prejudicadas. Obviamente que enquanto não houver... Posso dizer-te uma coisinha rápida? Eu fui funcionário público durante 40 e tal anos e sempre me arrepiou e irritou ouvir os funcionários públicos que diziam que não trabalhavam ou trabalhavam mal ou trabalhavam pouco porque não havia condições. Se não há condições, arranjem. Eu não entro por aí. Se não há condições, arranjem. Não, eu não entro por aí, até porque eu sei que os funcionários públicos deste país trabalham ao do sério. Trabalham ao do sério e trabalham sem condições. São tem que ser. E que trabalham porque não há outras condições e o país tem que se mexer e tem que andar. Portanto, essa de que os funcionários públicos não trabalham, por esse peditório nunca dei, nem dou, até porque é injusto. Primeiro que tudo, é injusto. Primeiro que tudo é injusto. Depois, e com isto quiseste perder aqui. Estava eu a dizer que o lutar por uma carreira digna, por melhores condições de trabalho, é lutar por uma escola melhor, de onde é lutar pelos interesses dos alunos. Agora, temos aqui uma quantidade de coisas que vêm, como disse e algumas coisas que diz o Alberto, eu concordo na definição do tempo, mas não é por isso que os professores terão que deixar de lutar. Eu defendi aqui há uns tempos atrás, quando se falou disto das escolas e do Covid, que os alunos deveriam ter mais um ano no ensino básico para equilibrar um pouco
as trapalhadas que aconteceram. E os alunos só saem a ler e a escrever da escola porque têm professores que dão o melhor todos os dias. Assim como, por exemplo, os profissionais de saúde. Porque com as condições que têm, a paciência, se fosse só a cumprirem o horário de trabalho e só fazer o que são legalmente obrigados, isto já tinha caído há muito tempo. Portanto, nós temos funcionários públicos que têm amor à camisola e que têm amor ao serviço público. E isso é uma coisa que eu não queria deixar de dizer, porque a forma como têm sido tratadas ultimamente e nos últimos anos, e a forma como se referem o comum dos cidadãos ao funcionalismo público, ao funcionário público, é, em meu ver, ofensivo e injusto. Portanto, agora, ainda às questões... Para concluir, terminar então, Bento. Pois, só para aproveitar, porque eu também queria falar aqui... É que também há maus exemplos na rápido. função pública. Nem todos têm o mesmo amor à camisola, ó Bento. Olha, nem o Cristiano Ronaldo que ganhava milhões tinha amor à camisola, agora é um ter os funcionários públicos. Santa paciência, quer dizer. Agora, quer dizer, em questão às questões sindicais, eu acho que há aqui um novo despertar da forma reivindicativa, porque aí a FENPROF, com o seu caminho reformista, deixou o caminho aberto a quem percebeu que era hora que os professores estavam, como se costuma dizer, maduros e prontos a irem para a luta. Esta questão que o Alberto põe aqui, daquelas parvoíces feitas à volta a ligação entre o Stop e o Chega, faz-me lembrar coisas completamente aberrantes. Daqui a bocado vem aí outra vez a quinta coluna e coisas no género. O facto é que o movimento sindical tradicional, sobretudo nos professores, está em um problema. O envelhecimento de quadros, a falta de contacto com a realidade das escolas, porque temos, de facto, dirigentes da FENPROF que há 20 anos não põem um pé 20. Nas escolas. O Mário Nogueira há quantos anos? Só 20? Não sei, mas eu disse 20 porque 20 tenho eu a certeza. Os outros não tenho. Esses tenho eu a certeza. Portanto, que fazem mas isto não é só... a realidade das escolas, não conheçam a realidade da vida. Portanto, o facto de não haver limitação de mandatos nos sindicatos, mas isso é outra questão, que vai contra todo o princípio republicano, etc. Para terminar então, Bento, faz com que haja uma quebra entre as direções dos sindicatos tradicionais e a vida dos professores, neste caso. Mas isso será um programa... Este é um tema que nós vamos continuar a explorar ao longo da emissão da DNFM, também amanhã no programa da tarde. Apenas concluir, também no programa da tarde de amanhã vamos ter aqui o tema sobre municipalização da educação, que será tratado no sim, não ou talvez. Alberto, antes de mudarmos para o tema, queres dizer... Era só uma nota por causa do sindicalismo e daquilo que tu perguntaste sobre as ajudas, como é que se chama? A legalidade dos fundos de greve. A legalidade dos fundos de greve. Quer dizer, atenção, se o Marx ouvisse gente de esquerda a dizer que há ilegalidade ou ilegitimidade de os professores ajudarem os auxiliares para estes se manterem em greve, o Marx dava duas voltas na tumba. Dava duas voltas ou três na tumba. Passamos para o próximo tema, que é o que nos traz o Ricardo Freixel. Ricardo, estamos a ficar sem tempo, peço desculpa, mas o tempo foi mesmo este assunto puxou por vós, mas vamos tratar do tema do Ricardo apenas numa volta. O governo tem estratégia? Pergunta ao Ricardo. Qual? É quase uma sequência daquilo que já aqui falámos. Ricardo, que estratégia é do governo então? Porque infelizmente a questão não é só restrita aos professores, ao ensino básico e secundário. Se passarmos para o ensino superior, e não é puxar aqui isto para o meu campo, mas o facto dos professores universitários não estarem em luta é porque, por um lado, não têm capacidade de mobilização, acho eu. Então, intentamos. Mas não tem essa mesma capacidade de mobilização, e depois o impacto
de uma greve dos professores do ensino superior não tinha o impacto na sociedade que tem uma greve dos professores do ensino básico e do ensino secundário. O que não quer dizer que nós não tenhamos também os nossos problemas relacionados com o ensino e com a aprendizagem. E isto, quando eu escolhi o tema, eu em off falei com o Luís Matias e disse, vamos aqui alargar um pouco aos vários setores da sociedade o problema que eu acho que está na base desta questão do ensino e dos professores, que é a falta de estratégia bem delineada e que eventualmente possa ser transversal aos diversos ciclos políticos que resultam das eleições. E esse, quanto a mim, é o grande problema. Competiria a cada uma das alternativas que resultam das eleições, aferir, marcar o ritmo e fazer operacionalizar, eventualmente com algumas alterações, toda a estratégia que, quanto a mim, devia ser delineada de uma forma transversal. Porque deixamos de coisas, o que é bom para o ensino, para a saúde, porque depois, se alargarmos o debate às questões relacionadas com a saúde, e arrepio-me todo, já abordámos aqui muitas vezes, arrepio-me todo cada vez que sou confrontado com notícias de que um doente oncológico tem que ir a Sevilha, ou que uma grávida tem que ir para ir a Évora vindo já de Porto Alegre, ou cada vez que é a maior dificuldade que nós temos de recorrer aos elementais serviços de saúde no âmbito do Sistema Nacional de Saúde. E depois todas as outras questões, ou seja, há aqui a máquina não está regulada para estabelecer estratégias que sirvam o país, independentemente destes ciclos políticos. E este é o grande problema. E depois sofremos nós com isso. Os recursos que são escassos, nós somos um Estado, somos um país que tem recursos escassos, que tem cada vez ambições maiores, naturalmente, e que vê cada vez mais, por falta dessa estratégia, cada vez mais uma menor eficiência na utilização dos parcos recursos que temos. Isto resulta da falta de delineamento, da falta de planeamento, da falta Bento, eu não estou a falar em planos quinquenais, estou a falar aqui em planos adaptados à nossa realidade, não é? Mas portanto, eu acho que falta aqui de facto isso, porque depois, sei lá, depois fala-se em neutralidade carbónica, temos de ser neutros no carbono, mas não temos políticas ambientais, nem agrícolas, nem industriais, nem nada que respeitem essa neutralidade, é tudo um blá blá, e depois estrangulamos quando setorialmente as questões levam ao estrangulamento mesmo, e isso é que é grave. E portanto, a minha questão, mas este governo tem estratégia? Não sei, já vimos que não tem este, e infelizmente para nós não tem os outros. Isto vem de trás, não é um mal só, quer dizer, não é um mal só do Partido Socialista, que está há muito mais anos agora aqui em termos percentuais na governação do que os outros partidos, mas de facto andamos aqui nós a sofrer desta falta de seriedade. E depois acho que isto é falta de seriedade. Por um lado, há falta de competência, mas há também são os interesses políticos, as agendas pessoais sobrepõem-se aos interesses do Estado, aos interesses da nação e às políticas que deviam ser transversais às diversas fações. Porque há aqui coisas que são, sei lá, que são tão evidentes, quer para uma esquerda, para a pseudo-esquerda, para o centro, para o centrão. O Bento há bocado falou no centrão. O centrão são as pessoas. São as pessoas que estão, e é a forma que nós não temos hoje de momento de poder reagir de uma forma enérgica, de forma a fazer um voto face nesta discussão e nesta capacidade de decisão. E portanto, é um pouco isso. Lamenta-se que esta democracia não permita. E depois, ainda por cima, quer dizer, não é só isso, mas ainda por cima não está. O Bento há bocado falou em olear o sistema, isto remonta-me para um discurso anterior em que diz que, de facto, o sistema devia estar tão bem oleado que
permitisse a existência de políticas transversais favoráveis ao funcionamento da educação, do ensino, da indústria, de tudo, e que não permitissem, ainda por cima, que aqueles que têm poder e que politicamente são mais ativos possam usufruir em proveito próprio, em proveito dos seus familiares, dos seus amigos, das suas organizações, enfim, tudo é o regabof. Não é? Isso é que se lamenta. Isto são os professores hoje, amanhã são o pessoal da saúde, são os médicos, são os enfermeiros, e só não são aqueles que representam classes e associações que estão sossegadas, vamos lá saber porquê, não é? Não é porque estejam bem. Fica o tema lançado pelo Ricardo Farachial. O governo tem estratégia? É a pergunta que faz. Alberto Magalhães, existe uma estratégia no governo? Uma estratégia de governo ou uma estratégia... Eu acho que sim, que António Costa tem uma estratégia, embora uma estratégia em termos globais, que depois, em termos setoriais, falha em muitos setores. A estratégia que me parece existir, posso resumi-la em 2 pontos principais. Por um lado, contas certas, baixar a dívida e o déficit. E esta parte da estratégia eu concordo absolutamente. É preciso baixar a dívida e o déficit. Um país como Portugal não pode atrever-se a ter uma dívida como a que tem e um déficit alto. Depois, o outro ponto principal da estratégia de António Costa é o assistencialismo. É ajudar quem precisa. Mas é um assistencialismo extenso demais. Isto é ajudar quem precisa e até mesmo quem não precisa. É tornar dependentes do Estado a classe média, além da classe média baixa, a classe média, além dos pobres. Aliás, até a classe média alta levou os 125 euros e os 50 euros por cada petis. Eu preferia ajudar quem empreende. Não só ajudar quem precisa, mas quem precisa mesmo, como também ajudar quem empreende. As principais falhas, na minha opinião, são depois setoriais. Por exemplo, a política migratória e demográfica do país é miserável, não é só deste governo, que é como o Ricardo diz, não tem a ver só com este governo, isto já se arrasta há muito tempo. Nós precisamos de migrantes. Toda a gente diz isso. O governo diz isso. O governo diz que os migrantes são bem acolhidos e são bem-vindos. Mas o governo não tem uma política de, nos países de migração, ter consulados que busquem os migrantes com o perfil que nós precisamos e que os tragam de forma legal, sem virem por redes ilegais de venda de carne para canhão. Isto para dar um exemplo. Outro exemplo, o investimento ferroviário. Finalmente há algum investimento ferroviário. Há que louvar o governo por isso. Mas atenção, andam-se a fazer ligações como esta de Évora a Badajoz, ou Elvas, ou Caia, em bitola ibérica, em vez de ser em bitola europeia. Ora, nós precisamos de exportar para a Europa, não precisamos de exportar só para a Espanha. Precisamos de ligações à Europa, mas de bitola europeia. E isso não está a ser feito. Outro exemplo setorial, a reforma na justiça. Não existe. Antes, pelo contrário, o acesso neste momento à justiça está vedado à classe média. Só podem recorrer à justiça os ricos, porque têm dinheiro para isso, ou os pobres, porque são subsidiados pela Segurança Social. Eu podia dar mais exemplos do que deveria ser uma reforma da justiça, mas não temos tempo para isso. A reforma do ensino básico. Professores... A primeira coisa que eu faria para reformar o ensino básico era anular o acordo ortográfico. Ninguém fala nisso, mas toda a gente anda aos papéis com a ortografia portuguesa desde que existe um malfadado acordo. E ninguém liga a isso, muito menos o governo. Ler, escrever e calcular mentalmente deviam ser as prioridades básicas do ensino básico do primeiro ciclo. E não são. Mas é ler e escrever corretamente, não é cada um à sua maneira.
O ensino profissional devia ser exigente e não é. Devíamos ter ensino profissionalizante como alternativa verdadeira à universidade e não temos. E querem mais uma reforma que falta fazer. Para e que concluir, eu acho para passar ao só, Bento. só para concluir, o impulso, o Estado devia dar um impulso, o Governo devia impulsionar o crescimento das micro, mini, pequenas e médias empresas, favorecendo as fusões de empresas. E não faz isso, mas devia fazer. Porque nós, com pequenas e médias e micro e minis, não vamos lá. Minis são boas, mas é fresquinhas. Bento Anastácio, tem o Governo uma estratégia? Que resposta dás a esta pergunta que faz o Ricardo Freixal? É claro que o governo não tem estratégia, nem nos tempos que correm, além da França e da Alemanha, um bocadinho a Espanha, nenhum país da União Europeia tem estratégia. Nós estamos países subjugados às estratégias da Comissão Europeia e ao eixo franco-alemão. Portanto, não há nada que possa muito mudar por aí. Nós temos nós prescindimos da nossa independência e de parte dela, ou de parte significativa dela, que leva a que nós não possamos decidir sobre questões básicas da nossa economia e mesmo da nossa alimentação. Portanto, tudo isso faz com que nós tenhamos que ir sobrevivendo consoante os restos que caem do que sobra da Europa do Norte e dos interesses da Alemanha e da França, sobretudo. Portanto, não é por aí que há alguma mudança, ser um governo do PS ou de um governo do PSD é rigorosamente a mesma coisa, até porque não há grande diferença, não há uma diferença significativa entre os dois nestas questões da economia e do desenvolvimento. Nós temos, depois temos algumas coisas que não lembram a ninguém, como o fazer que se faz. Vou dar só o exemplo das novas alterações dos poderes das CCDRs, que são um princípio de regionalização encapotada e, sobretudo, antidemocrática, porque não é feita nenhuma consulta às pessoas e, de facto, estão a confundir descentralização com desconcentração. Os serviços do Estado estão a ser desconcentrados, mas disso não ganha nada nenhuma das regiões. Tanto se dá que o Ministério da Agricultura esteja no Terreiro do Paço, esteja aqui na Praça do Geraldo ou nas Portas do Sol, porque mantendo as mesmas características, para os agricultores é rigorosamente a mesma coisa. Nós temos um Estado demasiado centralizador e centralista, e depois com algumas formas de funcionamento que nós não percebemos bem e que só complicam. É complicado obter-se um licenciamento do que quer que seja, mas não é porque existe uma estratégia que leva a que em determinadas regiões haja um maior financiamento e uma maior apetência para uma determinada área económica e outra noutra. Não, isso deveria estar decidido e depois quem investe em determinado setor sabe que nos distritos A, B e C tem algumas vantagens e outra das coisas que é necessário é criar vantagens económicas para quem vive e para quem investe no interior, porque senão vamos continuar a ter o que temos hoje, ou seja, uma faixa de 20 quilómetros em que as pessoas estão em cima umas das outras e depois tudo até à fronteira, em que a largueza é tal que nós não temos massa crítica para produzir o que quer que seja e para fazer com que isto se desenvolva. Portanto, no fundo o que há é uma falta de estratégia, de facto, e uma falta de opção política por uma outra forma de governar e de nos governarmos, voltar a termos alguma independência no que diz respeito ao que nós queremos ou não queremos para o nosso desenvolvimento económico. Não podemos continuar a ficar à espera do que em Bruxelas digam que sim a determinada área de investimento que existe
tal e qual como é um contrassenso. As pessoas que querem fazer uma obra no centro histórico de Évora terem que estar à espera de um parecer que vem de Lisboa. Portanto, tudo tem a ver com a fórmula centralista como o governo está feito. E tem uma forma centralista, mas desculpa só para acabar, mas não tem uma forma de planificação, nem tem uma forma de segurança no sentido normal da questão das respostas. Ou seja, as pessoas nunca sabem o que é que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos, porque muda de governo, não muda de sistema, mas mudam as minhoquices que fazem com que seja imprevisível mais de que 6 meses, o que quer que seja neste país. E assim não dá. Não vamos e lá. assim vamos terminar com o Ricardo. Não sei se quer ainda acrescentar algo ao tema e depois destas intervenções, Ricardo, dou-lhe essa oportunidade. Temos mesmo de concluir, são mesmo 30 segundos. Para terminar, dar aqui ênfase àquilo que os meus colegas de painel disseram também, que o Luís Matildes muito bem fez intervenções, é que tem que haver a definição de estratégias, e eu só entendo a globalização quando existe a interação entre os setores, ou seja, o total da sociedade, da comunidade, do território e das políticas aplicadas a esse território só fazem sentido se estiverem interrelacionadas. Há pouco o Alberto Magalhães... Naturalmente, mas em todas. Alberto Anastácio, não temos dúvidas que a intervenção no espaço urbano está intimamente ligada também à sua interação e à sua passagem para a componente rural e vice-versa. E há pouco o Alberto Magalhães falava na questão das migrações, que são necessárias, que a sociedade, a comunidade, a humanidade sempre viveu com migrações, mas... Por exemplo, aqui no caso do Alentejo, quando nós aqui já debatemos aqui o problema das migrações, do problema das redes de tráfico humano, só existem porque não foram definidas políticas sociais de acordo com investimentos, nomeadamente no caso do Alqueva. A mão de obra só chega aqui, não quer dizer que ela não tenha que chegar, alguma se calhar é bem-vinda também, naturalmente, mas só chega aqui porque nós, do ponto de vista social, não acompanhamos e não acautelamos a formação profissional, a intervenção dos nossos quadros em toda a obra que é a obra de Alqueva, que necessita neste momento de mão de obra que não existe cá e que existe cá, mas enfim, existe, mas não está operacional, está alocada a outras situações sociais, enfim, várias, mas porque não houve uma definição prévia de uma política social paralela ao investimento no plano hidroelétrico, agrícola, todo o plano do Alqueva. Fica esse ponto e essa nota do Ricardo Freixal para essa necessidade de até mais uma falta de estratégia, uma falta de articulação, de interação entre diversos setores. De política social e interligação entre setores. Chegamos ao final deste programa do A Torto e a Direito. De hoje a uma semana voltamos, mas até lá pode escutar, ouvir novamente esta emissão no sábado às 6 da tarde, também no serviço web em dnfm.com, seja em áudio ou vídeo, como pretender. O encontro está marcado consigo, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, de hoje a uma semana novamente aqui na Diana. Tenha uma boa semana. Adeus, amigos. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.